nós iniciamos ontem, mas antes de entrarmos nessa transformação de Paulo, que se caracterizou a partir da estrada de Damasco, ontem nós já comentamos do primeiro convite que Saulo havia recebido no famoso discurso de Estevão, na Casa do Caminho. E encerramos a fala comentando a passagem em que Gamaliel, aquele doutor da lei muito respeitado e venerado por todos aqueles fariseus, visitou a Casa do Caminho e ali recebeu das mãos de Simão Pedro o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, escrito por Levi. E ele só aceitou esse Evangelho através de uma sensibilização que um leproso, já em fase terminal, o conseguiu fazer, relatando o poder do Evangelho do Cristo, transformando a sua vida, que para muitos, na terra, já não tinha mais sentido. Então, dentro daquela emoção, ele recebe o Evangelho e fala com Pedro: estudarei o teu Cristo. Ele já estava próximo de se aposentar, ele já estava próximo de se retirar da vida pública e ainda deixar Saulo de Tarso ocupando seu lugar no Sinédrio, como o doutor da lei mais respeitado daquele tempo. E antes de se retirar, Saulo, compreendendo que ele havia enlouquecido por ter ido até a Casa do Caminho, por ter começado a estudar o Evangelho de Jesus, ele dá a entender em um diálogo com Gamaliel que ele acreditava que o seu pai espiritual havia enlouquecido através dos sortilégios do caminho. E então Gamaliel faz o segundo grande convite para Saulo seguir Jesus, dizendo a ele: Saulo, meu filho, em qualquer idade nós podemos e devemos operar a nossa iluminação íntima, é o que eu vou fazer. Porque às vezes a gente fica colocando empecilhos, a gente fica colocando dificuldade para a gente transformar. Ah, mas eu já estou a vida toda assim, eu nasci assim, cresci assim, para que eu vou transformar agora? É a síndrome da Gabriela, né? Para que eu vou tentar me modificar agora, já no final da vida? Ou já andei tanto tempo num caminho errado? Será que se eu aceitar Jesus agora, minha vida vai transformar? Será que eu não vou sofrer de toda forma? Então é a nossa facilidade em sempre querer transpor pela porta larga. E Gamaliel, já muito idoso, fala: em qualquer idade podemos e devemos operar a nossa iluminação íntima, é o que eu vou fazer. Pega o Evangelho e vai para o deserto. Se ausenta da vida pública e Paulo não aceita aquele segundo grande convite. O terceiro veio de Abigail, já semi-morta, poucos instantes antes de desencarnar, começa a falar com Paulo sobre a grandeza do Evangelho. E ela traz uma mensagem maravilhosa do Evangelho, aliando a mensagem da imortalidade da alma, confortando o coração de Saulo e demonstrando a ele que o Cristo nos ensinou que aquele que cresce nele não padeceria tanto, que aquele que acreditasse no poder de Jesus, com certeza teria o coração confortado, porque ela sabia que Saulo sentiria falta dela. E ela tentou, com essa mensagem da imortalidade da alma, demonstrar a ele tudo isso. E certamente ela estudou muito o Evangelho. E ela se interessa, Abigail se interessa a conhecer o Evangelho de Jesus, porque ela sabia do poder intelectual e do coração de Gesiel, de Estevão, seu irmão. E ela compreendia que Gesiel não se converteria ao ponto de aceitar Jesus como Salvador se ele de fato não fosse. Se interessando, portanto, em conhecer o Evangelho, ela teve das mãos abençoadas, também de um velhinho venerando, de nome Ananias, todas as noções de cristianismo. E ali também se converteu e muito cedo partiu para a vida espiritual. E ela talvez tenha renunciado à própria vida terrena, à vontade de constituir família, porque ela sonhava ser a noiva amada de Saulo, inclusive ao ponto de, naqueles encontros que eles faziam nos jardins da casa de Ruth, da casa de Zacarias, falar: Saulo, você pedirás e eu obedecerei. Serás a ordem, eu serei a execução. Olha que postura de renúncia. Eu não estou falando que a mulher tem que ser subjugada, mas mostrando a condição dela diante de Saulo, a vontade dela em constituir família e viver em função dele, o que na época
querendo ou não, era um costume. A mulher vivia em função do marido, mas ela falava aquilo com tanto amor que amolecia o coração de Saulo, aquele homem durão, aquele homem que Emmanuel caracteriza como um homem muito forte, muito vigorado fisicamente, que na sua juventude era campeão dos esportes da época, a chamada biga romana, um homem muito bonito fisicamente, um homem poderoso, com dinheiro. E ela ali conseguia amolecer o coração daquele homem que tinha que publicamente manter aquela postura. E aí a gente começa a perceber que ela abdicou de todos esses sonhos, de viver com o grande amor da sua vida, se diminuindo e indo para a pátria espiritual, sabendo que Saulo, solteiro, ele conseguiria levar a missão do evangelho mais adiante. O próprio Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele fala o seguinte: bom seria se todo homem fosse como eu, não tocasse em mulher, fosse solteiro. E aí a gente pensa, nossa, mas Saulo é radical. E aí ele vai, dentro dessa primeira aparência de ser um fanático religioso, ele vai explicando que o casado cuida da família, e que o solteiro, e deve cuidar da família, e que o solteiro se dedica às coisas do Senhor. Mas, e aí ele prossegue, se você não consegue se conter, case, porque é melhor casar do que abrasar-se. Se estiver casado, não separe. Se estiver separado, não case outra vez. Mas se você estiver separado e tiver vontade, case com sua ex-esposa. E aí ele vai falar, mas é difícil demais. Se não consegue casar com sua ex-esposa e quer ter relacionamento com outra, case também. É melhor estar casado do que abrasar-se, do que pegar fogo. E aí ele vai dando essas noções e ainda vai explicando. Se o esposo ou a esposa for descrente, não acreditar em Jesus, respeite-o, porque é melhor que vivam assim. Porque Deus espera que todas as famílias vivam em paz. E quando a gente tenta converter o marido, ou a esposa, ou algum parente, você tinha que estar aqui, você tinha que ouvir, você tem que ir comigo, você não tem jeito, a gente não consegue viver em paz. E aí Paulo continua dizendo ainda, aquele casal que vive em paz consegue que os seus frutos sejam bons filhos, filhos criados no caminho de Deus. Então ele vem falar de todas essas noções de relacionamento para caracterizar os filhos que são os nossos frutos. Paulo queria casar, Abigail tinha o sonho de casar, mas eles abdicaram dessa vontade da carne para seguir Jesus. E Abigail compreendia em sua grandeza espiritual que ela tinha que deixar a terra para que Paulo crescesse na obra do Evangelho. Mas, no leito da morte, ela faz o terceiro convite com Paulo. Ele sai dali transtornado. Ele sai revoltado, porque acabara de perder a noiva amada. Porque desde o dia em que ele entrou na casa do caminho para ouvir aquela pregação, esse Cristo não saía da sua vida. Sempre que ele ia buscar alguma situação da vida política, da vida amorosa, esbarrava-se com a figura do Nazareno. E o que mais impressionava Saulo nesse sofrimento íntimo era a paz que transparecia do olhar de Estevão. A paz que vinha do olhar de Estevão era o que mais impressionava a figura de Paulo. E ele então vai com uma comitiva até a cidade de Damasco para vingar daquele que havia sido, na opinião dele, o responsável pela morte de Abigail, Ananias. E nas portas de Damasco acontece aquela cena maravilhosa que todos nós temos conhecimento. Aquela luz, e daquela luz que ele não conseguiu identificar o que era, ao ponto de cair do animal que o conduzia, sai uma voz, um fenômeno de voz direta daquela luz, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele homem extremamente orgulhoso, aquele homem prepotente, aquele homem que não foi apenas o assassino de Estevão, mas responsável pela morte de dezenas e dezenas de cristãos da primeira hora, estava de joelhos, chorando como uma criança e dizendo: quem és tu, Senhor? Então ele já se coloca na condição de servo. Eu sou Jesus a quem me persegues. Senhor, que queres que eu faça? Saulo, vá até Damasco e lá te será dito o que lhe convém fazer. Porque Jesus não obriga ninguém a seguir o seu caminho. Mas em algum momento da vida nós devemos operar essa nossa
iluminação íntima, conforme Gamaliel nos instrui. Saulo, então cego, vai à pensão de Judas, na chamada Rua da Direita, segundo o Atos dos Apóstolos, e fica aguardando acontecer algo com ele que Jesus havia prometido. O mais interessante é que logo após essa visão em Damasco, o Cristo também aparece a um dos seus servidores mais fiéis em Damasco, chamado Ananias. E quando Jesus aparece para Ananias, as primeiras palavras de Ananias foram: eis-me aqui, Senhor. E será que a gente tem se colocado nessa condição que Ananias se colocou? Eis-me aqui, Senhor. Disposto a efetuar qualquer trabalho que nos é ofertado, seja um trabalho simples ou um trabalho maior, seja o trabalho do lar ou o trabalho material, como estamos dedicando-nos a esse trabalho? E o princípio do cristianismo é a boa vontade em trabalhar, em ocupar o nosso tempo de forma útil. Mas aconteceu um fato interessante, porque ele se dispôs a servir, e às vezes nós nos colocamos no papel de servir, mas quando vem um aperto, a dificuldade, a gente vacila na fé. E mesmo Ananias vacilou em sua fé, porque Jesus fala com ele. Ele se levantou e se dispôs na posição de servidor. Eis-me aqui, Senhor. E Jesus fala com ele: Ananias, vá à chamada Rua da Direita, na pensão de Judas, e lá tem para mim um vaso escolhido, que é Saulo de Tarso. Ananias vai à susto e fala assim: eu não vou lá não. Saulo, eu conheço bem quem és. Então vocês percebem que na dificuldade ele... E Jesus fala: vá, Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. Vá, que eu demonstrarei a Saulo o quanto lhe compete sofrer em meu nome. E aí Ananias percebeu que ele deveria ir, porque ele era de fato um escolhido do Cristo, mas Jesus não prometeu um mar de rosas. Emmanuel, no prefácio da obra Paulo Estevão, nos fala que a figura de Saulo é interpretada erroneamente na Terra, porque às vezes acreditamos que Saulo é um fanático religioso. Quando não interpretamos dessa forma, acreditamos que ele é um beneficiário, porque teve o convite diretamente de Jesus, um homem que era um serial killer, que foi responsável pela morte de tantos. Ter o Cristo em espírito lhe convidando a servi-lo é um beneficiário, mas poucos se lembram dessas palavras pronunciadas pelo Cristo a Ananias: vá, porque eu demonstrarei a Saulo o tanto que lhe compete sofrer em meu nome. Ananias vai, com a imposição das mãos, consegue curar aquela cegueira material de Saulo, dizendo ainda as primeiras noções do Evangelho de Jesus. Saulo era conhecido naquela época pelo seu verbo eloquente. Ele era conhecido por suas pregações no Sinédrio, e ele conseguia, com sua linha de raciocínio, converter todas aquelas pessoas que o ouviam. Por isso que ele ficou tão ferido quando ele achou um homem que tinha a mesma inteligência, mas que estavam para sua frente, chamado Estevão, porque conhecia Jesus. Mas quando se converte, o primeiro trabalho que ele buscou fazer foi ir ao Sinédrio, usar a fala, que era o dom que ele tinha, e assim relatar tudo aquilo que ele havia passado no caminho de Damasco, mostrando aos seus compatriotas que de fato Jesus era o Filho de Deus que eles esperavam. Mas Saulo não conseguiu êxito. Saulo teve que sair pela porta dos fundos, teve que sair fugido de Damasco, porque queriam o matar. E tem uma fala muito interessante de Ananias, ao se despedir de Saulo, dizendo a ele: Saulo, como queres jogar as primeiras sementes, se ainda não as têm reunidas em teu seio? Como você está querendo começar a pregar, se você não sabe se vai pregar? Você tem que conhecer o Evangelho. Mas isso também não é desculpa para a gente ficar de braço cruzado, esperando um dia da gente dominar todo o conhecimento. Mas naquele momento, Saulo, especificamente, precisava meditar de forma mais profunda no Evangelho de Jesus. De quem que ele vai se lembrar? Do pai espiritual Gamaliel. Vai para o deserto, que Gamaliel tinha se retirado para o deserto, para conversar com aquele doutor da lei que ele tanto venerava. Gamaliel, meu mestre, você que sempre enxergastes os problemas da criatura humana de uma maneira tão profunda, hoje presinto que existe um abismo enorme entre a minha figura e a figura do Cristo. Eu quero transpor esse abismo, mas não sei por onde começar.
E às vezes a gente não sabe por onde começar a transpor esse abismo que existe ainda da nossa realidade espiritual e de um espírito puro como Cristo. Sabe qual foi a resposta de Gamaliel? Saulo, meu filho, quando você era jovem, o seu pai te ensinou algo? Me ensinou a ser tecelão. Pois bem, não poderia ter recebido das mãos paternas uma dádiva maior, porque toda família constituída sobre as bênçãos de Deus é aquela família onde o valor do trabalho árduo é ensinado dos pais aos filhos. O seu problema, Saulo, é de trabalho, de esforço pessoal. Deverás converter a saúde e a força que tens em benefício de si próprio. Todo filho que coloca as mãos no trabalho ao próximo é aquele filho que está abençoado pela misericórdia divina. Lembrando sempre que as tarefas apagadas, Saulo, são as grandes mestras do espírito de submissão. Paulo começa a refletir e percebe que deveria reciclar a sua vida através da simplicidade do trabalho. Tem o convite de Gamaliel a ir para uma tenda que ele tinha no deserto para ser tecelão. Mas antes de se retirar daquela casa, daquele lar que o pai espiritual acolhera, ele recebe um presente das mãos de Gamaliel, o Evangelho de Mateus, que Gamaliel havia recebido das mãos de Pedro naquela visita memorável à casa do caminho. E a gente começa a perceber que a lepra de Samônio, daquele personagem, daquele político ilustre da região de Cesareia, em verdade foi uma programação da espiritualidade para sensibilizar o coração de Gamaliel, porque era um amigo de Gamaliel, para Gamaliel receber o evangelho de Pedro e naquele momento entregar o evangelho a Paulo, que a partir daquele momento, daquele dia, passou a considerar como o verdadeiro tesouro da vida. E Gamaliel disse a ele: você é como o homem que procurava o ouro onde ele não existia. O homem que procurava o ouro onde ele não existia. Eis aqui o verdadeiro tesouro da vida. E ele recebe o evangelho, vai para o deserto e fica 3 anos, 1000 dias, estudando sistematicamente, com aquela potência que era a inteligência de Saulo, o evangelho, além de ouvir relatos verbais da vida de Jesus, do casal que o acompanhara no deserto, chamada Prisca e Áquila. Aquele casal que, através das perseguições do próprio Saulo, tiveram que se refugiar no deserto para não perder a própria vida. Estavam ali ensinando Saulo de Tarso, o perseguidor, a seguir os passos do Cristo. Quando Saulo termina esses 3 anos, e já havia mais ou menos 3 anos e meio depois da sua conversão, ele queria trabalhar, ele queria servir, porque agora ele já tinha sementes reunidas em teu seio, ele já tinha um conhecimento para começar a semear. Por onde começar? Procurou os velhos amigos Alexandre e Sadoc em Jerusalém. Ambos disseram que Paulo havia enlouquecido, que Paulo estava desequilibrado mentalmente e não o quiseram receber. Saulo então procura a irmã. A irmã de Saulo disse a ele: a mamãe, Saulo, morreu de desgosto. O meu pai não quer te ver nunca mais. Infelizmente eu não posso te receber, porque você mexe com sortilégios desses chamados nazarenos. Saulo então vai bater à porta daquele local que acolhia todos os filhos em sofrimento, a casa do caminho, que acolhiam até os leprosos que eram considerados inimigos número 1 da sociedade. Chegando lá, porém, Simão Pedro não pôde receber, porque em reunião íntima com os seguidores de Jesus, eles perceberam que talvez aquela era mais uma artimanha das trevas, que aquela era mais uma artimanha do perseguidor que queria chegar como cristão e devastar o movimento do cristianismo. Saulo, portanto, não conseguiu abrigo nem mesmo na casa do caminho. Já haviam se passado quase 4 anos de sua conversão. Ele queria servir, mas ninguém abria as portas para ele. Nós temos oportunidade do trabalho. Às vezes não precisamos esperar 4 anos, mas 4 minutos. E nós não conseguimos esperar. Nós não conseguimos ter paciência e desenvolver o nosso pequeno trabalho para mais adiante termos confiados trabalhos maiores. Nós não refletimos na bênção da oportunidade que cada um de nós, encarnados e desencarnados que aqui estamos, temos tido. Saulo, portanto, volta à sua terra natal. Muito se comenta do período em que Saulo passa no deserto. Poucos comentam esse período que ele passa em Tarso.
Chegando lá, ele procura a casa do pai. Chegando em Tarso, ele procura a bênção paterna para um acolhimento fraterno do qual ele tanto precisava. E o pai foi muito ríspido, dizendo a Saulo: ou o carpinteiro de Nazaré, ou sua família. Fazendo-nos lembrar o que Saulo havia dito a Estevão naquele discurso na casa do caminho: como ousas você dizer em Jerusalém que aquele carpinteiro vulgar é o Filho de Deus que tanto esperamos? Passaram-se quase 5 anos desse acontecimento e ali estava o pai de Saulo dizendo a ele: ou o carpinteiro ou sua família. E ele não teve dúvida. Por mais que aquela decisão pesou e machucou seu coração, ele escolheu seguir Jesus. Aquele homem que já havia abdicado do sonho de ser pai, de constituir família ao lado de Abigail, agora não tinha a mãe fisicamente, não tinha o carinho da irmã, dos antigos amigos, e estava sendo colocado para fora do próprio lar, estava rompendo as relações com o pai. E então, nesse misto de sofrimento, de angústia, de ansiedade e incerteza sobre o seu futuro, Saulo de Tarso aproxima-se de uma gruta na região de Tauro, próximo à cidade natal. E naquela gruta, ele exausto de tanto caminhar, de tanto sofrimento, de tanta dúvida, de tanta angústia, faz uma oração pedindo a Jesus que aplainasse os seus caminhos. E a gente percebe que sempre que o negócio aperta, a gente ora. A gente busca na oração a resposta para a nossa dor. E naquela oração que foi registrada na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, Saulo diz o seguinte: há 14 anos, se no corpo físico ou no corpo espiritual, eu não sei. Só sei que fui arrebatado a um terceiro céu, e lá me foi dito coisas que ao homem comum não é lícito dizer. Vamos parar e tentar comentar. Isso está em uma das cartas de Paulo, na segunda aos Coríntios, capítulo 12. Ele vai falar de perispírito, de imortalidade da alma. Vejam bem, há 14 anos, se no corpo físico ou no corpo espiritual, eu não sei. Então ele está falando de perispírito. Só sei que fui arrebatado a um terceiro céu. Está falando de uma dimensão espiritual maior. E lá me foi dito coisas que ao homem comum não é lícito dizer. O que será que falaram com ele? Porque ao homem comum não é lícito dizer. Mas no Paulo Estevão a gente vai ter esse desdobramento espiritual em que ele chega num local onde não consegue descrever e que falta palavras no nosso alfabeto para descrever a beleza daquela natureza, a beleza da música que tocava ao fundo, a beleza das flores, as cores que ele nunca tinha avistado antes. Ele vê 2 vultos luminosos se aproximando dele. Um deles, a noiva amada Abigail. O outro vulto luminoso, Estevão, que começa a confortar o coração de Paulo. Mas ele não conseguia tirar o olho da noiva. E Estevão falava e ele continuava angustiado olhando para Abigail. E os dois fazem menção de se retirar sem Abigail pronunciar uma única palavra. E Saulo, desesperado, fala: Abigail, eu quero tanto trabalhar, mas eu não sei como começar. Como eu vou começar a dar os primeiros passos? Eu não tenho tido oportunidade. E ele fala de uma forma desesperada. E Abigail falou e deu a resposta a ele com uma única palavra: ame. Ele assusta. Eu sei que nós devemos cultivar o amor, porque esse é o maior ensinamento de Jesus Cristo. Mas como eu vou me enriquecer nessa virtude divina? E ela responde com uma única palavra, a segunda: trabalhe. E a gente começa a perceber que o trabalho é o mecanismo que faz a gente compreender e um dia amar. O amor não é esse sentimento contemplativo do qual ficamos enganados durante séculos, imaginando apenas frequentar um templo religioso, fazer um gesto muitas vezes de caridade, mas não de coração, tomar um passe na casa espírita, receber uma hóstia na igreja católica. Isso nos faz amar? Isso nos faz ser uma pessoa que ama? E ali Abigail desmistifica: ame. Mas como enriquecer na virtude divina? Ela responde com a segunda palavra: trabalhe. Por isso que o Espiritismo não veio trazer uma lei diferente da grande lei do amor, mas ele trouxe a bandeira: fora da caridade não há salvação, porque a caridade é o amor em movimento. A caridade é o mecanismo do qual desenvolvemos a virtude maior, que é o amor. E Saulo, então, assustado, falou: mas eu quero trabalhar, Abigail. Mas quando a gente quer trabalhar e não temos oportunidades,
O que me falta é oportunidade em servir. Ela também dirige a ele uma única palavra: espere. E às vezes, nós nem começamos a lançar as primeiras sementes e a gente já quer morder o fruto. Nós não temos paciência de esperar o tempo de Deus, que sempre é o correto. Lembramos de ontem o que Josedebe recebe das Escrituras Sagradas: filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor. Tudo tem o seu tempo. E então Saulo fala: olha, eu estou esperando. Mas quando a gente não tem a compreensão de ninguém, a gente sabe esperar. Já tem 4 anos da minha conversão, pensava Saulo. Eu espero. Quero trabalhar para desenvolver o amor, mas não tenho oportunidade. Abigail se despede com a última palavra: perdoe. Naquele momento, Emmanuel nos fala que Saulo leva como lema de sua vida aquelas 4 palavras: trabalharia diariamente para desenvolver o sentimento maior que é o amor, e que saberia esperar, porque a espera nos faz ser paciente, e a paciência nos leva ao perdão, à indulgência com as faltas e com as faltas daqueles que vivem conosco. Saulo fica mais 3 anos trabalhando em Tarso. Aquele filho ilustre de Tarso, que sai dali sendo a esperança daquele povo, daquela cidade do interior, para ir para Jerusalém e libertar todo aquele povo, retorna-se não como um doutor da lei, mas como um tecelão humilde, ouvindo os ouvitres generosos de Gamaliel, que disse a ele: as tarefas apagadas são as grandes mestras do espírito de submissão. E ele passou a ser conhecido pelo povo de Tarso como um alienado pacífico, um doido que não fazia mal a ninguém. Um alienado pacífico. 3 anos trabalhando nessa condição. E aí vai acontecer uma coisa maravilhosa. 7 anos após a conversão, quando Saulo, 7 anos antes, 8 anos antes, quando começa a perseguir, todos os cristãos, ou a maioria deles que estavam em Jerusalém, saem da cidade com medo e temendo a própria vida. E aí foram fundadas vários outros templos religiosos naquela redondeza. E aí tem uma frase linda de Meimei que a gente encontra no Pedro e Paulo, que nos diz que Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. E aproveitando, talvez uma tragédia, o movimento do cristianismo começa a se alastrar. Uma dessas igrejas principais foi fundada em Antioquia. Em Antioquia, aquela igreja foi fundada sob orientação de Pedro, o equilíbrio do cristianismo nascente, que nomeara um grande amigo de sua confiança, que acabara de se aposentar da vida material e que ali era o dirigente daqueles trabalhos, o ex-levita da ilha de Chipre, chamado José Barnabé, que, segundo o próprio Chico Xavier, é o espírito de irmão José, que escreveu algumas mensagens e que tutelava também a vida de Chico. José de Barnabé procurou Pedro, relatando a ele alguns problemas que a igreja passava, e Simão Pedro, com muito equilíbrio, disse a ele: em Antioquia, Barnabé, vocês têm servos com muita boa vontade, não falta o trabalho diário, não falta os valores materiais para a obra. Mas cuidado, que a obra do Cristo pode se perder por falta de iluminação intelectual. Vocês precisam de servos inteligentes para levar a obra adiante. Vá a Tarso e chame Saulo. 7 anos depois, ele teve, através do convite generoso de Pedro, Barnabé intermediando esse convite e convidando-o para ir até Antioquia servir naquela igreja. Saulo chorou, e foi por uma condição: se fosse permitido a ele colocar ao lado da igreja de Antioquia a sua tenda para ele trabalhar como tecelão e não ser pesado aos ombros de ninguém. Barnabé não negou, Saulo chega a Antioquia. Qual que era a maior vontade de Saulo? E a maior aptidão? Falar do evangelho. Falar. E ele então vai para a pregação central que acontecia todo dia à noite. E Emmanuel fala que ele ficou vermelho, ele ficava corado, ficava gago e não conseguia estabelecer uma linha de raciocínio. E aí, discretamente, Barnabé tira Saulo das pregações centrais do evangelho. Por que será que ele não estava preparado?
Mas Saulo já havia aprendido com Abigail a esperar. Sabe qual foi o trabalho que ele passou a fazer? Quando ele viu que não tinha capacidade em falar em público ainda, porque não tinha o exemplo da própria vida. Não que a gente que está aqui na frente, né, Vansan, a gente tenha um exemplo, sejamos exemplo para as pessoas seguirem, porque o exemplo maior é o Cristo. Mas Saulo, pela missão que lhe competia, ele precisava sofrer um tanto mais. E então, ele passa a fazer um trabalho maravilhoso, porque ele era muito inteligente e percebeu que a cidade de Antioquia era uma cidade de comércio, e que muitas pessoas que não eram de Antioquia passavam durante o dia para trabalhar, e queriam conhecer Jesus, só que a reunião era só à noite. Sabe o que ele faz? Começa a atender as pessoas individualmente. É o chamado atendimento fraterno. Ele começou a fazer atendimento fraterno. E foi tomando uma proporção tão grande as pessoas que o procuravam, que ele passa a reunir mais pessoas e fazer reunião de estudo naquela igreja, pegando trechos do Velho Testamento e do Novo, comparando, mostrando que Jesus era o Filho de Deus que todos esperavam. Um desses atendimentos fraternos foi com Lucas, aquele jovem médico que passava por ali a trabalho e que Saulo o ouviu e disse a ele sobre as verdades do Evangelho e fez com que ele se convertesse. E ao se despedir, ele faz essa proposta a toda aquela assembleia de Antioquia, dizendo a eles que aqueles que seguiam Jesus eram conhecidos como caminheiros, homens do caminho, viajantes e viajores, mas para que a gente ficasse atentos, porque o mal também tinha os seus caminhos. E aqueles que seguiam Jesus deveriam ser chamados uns aos outros de cristãos. E a partir disso, aquela assembleia aprovou, e todos nós, antes de sermos espíritas, católicos ou bandistas, nós devemos ser cristãos. Nós devemos buscar o Cristo acima de tudo em nossas vidas e perceber o tamanho da responsabilidade de sermos chamados de cristãos. E ocorre um fato interessante, porque quando Paulo vai despedir de Lucas, ele vai até a porta da igreja e vai acompanhando até a sombra de Lucas se perder naquele caminho deserto de Antioquia. E pela primeira vez, Saulo chora ao se despedir de um amigo. E ali ele começa a refletir e perceber que, pela primeira vez, ele nutriu um sentimento verdadeiro de amizade na terra. Não era mais aquelas amizades de interesse. Não era mais aquelas amizades pelas questões políticas. Era uma amizade pura em Jesus Cristo. E ao abraçar Lucas e acompanhar Lucas se perdendo de vista, ele chora como uma criança. A igreja de Antioquia foi uma das igrejas das quais mais ocorreram fenômenos mediúnicos, chamados voz direta. Isso também está registrado em Atos dos Apóstolos. E um desses fenômenos de voz direta foi muito importante porque eles preveram perseguições, novas perseguições em Jerusalém, e pediu para que fosse alertado a igreja de Jerusalém que eles passariam por um momento difícil. Mas era a filial falando para a matriz. Então eles levaram essa mensagem para Jerusalém, e em Jerusalém ninguém quis acreditar naquela mensagem que vinha do alto. Porque é a mesma coisa a gente pegar uma casa espírita que é muito conhecida, que tem um médium muito conhecido, que recebe um espírito fulano de tal, e uma casa simplesinha que não vai ninguém, não frequenta ninguém, e que ali tem uma mensagem de um espírito também desconhecido e que alerta essa casa grande. Muitas vezes nós temos a tendência a desconsiderar o que é pequeno. A gente é muito apegado ao maravilhoso, ao sobrenatural. E aí, eles não acreditaram. Eles não deram crédito àquela mensagem recebida por Antioquia. O que acontece? Um mês depois, eles matam Tiago. Eles matam Tiago, filho de Zebedeu, que depois de Estevão era talvez o maior pregador da Boa Nova, o que falava de Jesus de uma forma mais maravilhosa. Apedrejaram ele. E aí eles se assustaram e chamaram pessoas da igreja de Antioquia para explicar aquelas manifestações com mais calma. Vai Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, porque ainda era Saulo, tá? Por mais que ele tinha se convertido, ainda era chamado de Saulo. E daqui a pouco nós vamos contar por que ele virou Paulo. Eles vão à igreja de Jerusalém, e quando chega lá, essa é a notícia que Pedro tinha sido preso. E que naquela madrugada materializou, isso também está em Atos dos Apóstolos, um espírito na cadeia que abriu os cadeados daquela cadeia e libertou Pedro. Quando eles chegam na igreja de Antioquia, eles tomam um susto enorme, porque os fariseus já estavam tomando conta daquele movimento.
eles vão para a casa da irmã de Barnabé, chamada Maria Marcos, mãe do futuro evangelista João Marcos. Chegando na casa de Maria Marcos, eles percebem que todo o clima espiritual daquele local havia se transportado à casa de Maria Marcos, que lá era de fato a verdadeira igreja de Jerusalém. E ali eles começam a comentar as perseguições que estavam sendo feitas. E ao se despedirem daquela família, Barnabé recebe um pedido da sua irmã Maria Marcos, dizendo que queria deixar o filho em suas mãos, que queria que João Marcos se consagrasse aos caminhos do cristianismo. Saulo, muito inteligente, virou para o menino e falou assim: ó, sua mãe está querendo que você vá, mas você quer? E ele ficou assustado com a pergunta de Saulo, porque na verdade ele estava indo porque a mãe estava empurrando. Intimamente ele não estava em seu tempo, ele não estava preparado para seguir Jesus. Isso acontece também, muito comum, com as mães, com os pais hoje em dia, que quer que o filho siga aquele caminho pré-determinado, que quer que o filho... E tudo tem seu tempo, cada ser humano tem o seu tempo de amadurecer. Quando eles saem da igreja de Jerusalém, fazendo a caminhada a pé até Antioquia, era uma caminhada longa de quase 400 quilômetros, Barnabé, muito reflexivo, Emmanuel fala que Saulo estava com o ânimo abatido. João Marcos não estava preocupado, estava olhando as paisagens. E então, mais para o final da viagem, Saulo, que estava de ânimo abatido, fala com Barnabé o seguinte: Barnabé, tem uma ideia que parece vir do mais alto. Sinto a presença de Estevão. Não será nobre deixarmos toda a responsabilidade do movimento do cristianismo nas mãos de Simão Pedro. Não será louvável deixarmos a responsabilidade apenas para a igreja de Jerusalém. Jesus nos disse que os seus servidores viriam do Oriente e do Ocidente. Devemos levar a palavra do Cristo adiante. Mas como faremos isso? Eu me proponho, Barnabé, a levar a palavra adiante. Vamos viajar e levar a outras gentes, a outros povos, aos gentios, a palavra renovadora do Evangelho. Barnabé ficou empolgado, João Marcos não estava nem aí porque estava acontecendo, e eles chegaram na igreja de Antioquia, onde houve uma reunião mediúnica com um fenômeno de voz direta, e aquele fenômeno de voz direta endossou aquele propósito santificante do qual Paulo se fazia intermediário, dizendo que estava na programação da espiritualidade maior. E ali, aquela voz direta nomeia Barnabé e Paulo de Tarso e Saulo de Tarso para seguirem naquela missão. Saulo chorou como nunca. Saulo chorou tão quanto naquela memorável cena de Damasco, porque pela primeira vez ele tinha endossado da espiritualidade superior uma oportunidade de trabalho, que até então teria sido o convite dos homens. E ali a espiritualidade confiava nele o trabalho das chamadas viagens missionárias. Vão, portanto, na primeira viagem, ao lado de Barnabé e João Marcos, à ilha de Chipre, aquela ilha onde Barnabé tinha alguns familiares, chegando na cidade de Salamina. Lá Barnabé, que era o dirigente da igreja de Antioquia e o chefe daquela missão, pega o uso da palavra na sinagoga, mas Paulo ficou muito incomodado, porque ele falou com respeito excessivo a Moisés e os profetas. E Paulo percebeu que se a missão continuasse daquela forma, eles colocariam Jesus como um profeta comum da história da humanidade. E Paulo queria elevar o mestre acima dos demais. E hoje é o que tem ocorrido nos templos religiosos. Pouco falamos de Jesus. Quando mencionamos o nome do Cristo numa prece final ou uma prece inicial, ou então como um personagem comum na história da humanidade durante a nossa fala, falando de tantos outros personagens que devem ser louvados, mas Jesus, que é a essência de nossas almas, que é o grande exemplo das leis divinas para as nossas vidas, o roteiro de luz, nós falamos pouco. E Paulo ficou incomodado com a postura de Barnabé. Mas como que Paulo ia falar alguma coisa com ele? Barnabé deu o primeiro trabalho, Paulo tinha que respeitar aquela hierarquia, mas não poderia deixar de se posicionar. Então eles saem de Salamina e vão para a segunda cidade, do outro lado da ilha, chamada Neopafos. Ficaram lá 1 ano e meio. Mas o interessante é que quando eles chegavam em Neopafos, por ter sido uma caminhada muito longa, Saulo percebeu que Barnabé havia adoecido.
que Barnabé estava com febre alta e não conseguia nem caminhar. E Paulo intimamente vibrou e falou assim, graças a Deus ele adoeceu, porque agora eu que vou falar, ele está doente. Né? E eu vou contar uma verdade para vocês. Quando eu era mais novo, e eu comecei a ter a oportunidade de falar na casa espírita, eu ficava vibrando para o palestrante não ir. Para o palestrante terminar a palestra antes do tempo, para mim, falar um pouco. Então a gente que tem, não que a gente seja perfeito, mas a gente tem amor ao que a gente faz. Nós não somos o melhor orador que existe, mas nós temos amor naquilo que a gente faz. Estou errado, Ivan? Ivan? O que acontece é isso. Paulo tinha um amor tão grande que ele vibrava para Barnabé continuar doente, ele ter oportunidade para falar, não respeitando o tempo de Deus. E ele quebrou a cara, porque Barnabé, mesmo doente, chegou e tomou a palavra e falou de Jesus como nunca. Ele falou do Cristo de uma maneira que Saulo ficou sem graça. E aí ele lembrou mais uma vez de Abigail. Trabalha no simples e espera. Espera. Depois de 1 ano e meio que eles estavam lá, aconteceu um fato assim, interessantíssimo. Chegou alguns romanos, eles estavam efetuando cura e pregando evangelho e convertendo o pessoal, e João Marcos mal-humorado. João Marcos ficou com a tarefa de cozinhar e de lavar. E eles de pregar e de curar. E João Marcos não estava gostando daquele de jeito nenhum. Gente, ele tinha 16 anos de idade. Estava detestando. E aí chega alguns romanos e fala com Saulo e Barnabé. Olha, o meu chefe está querendo falar com vocês. E ele fala assim, o bicho vai pegar agora. Porque os romanos tinham essa fama. Quando eles chegam lá, o chefe estava enfermo em cima da cama. Mas no caminho o romano fala o nome do chefe. Sérgio Paulo. Alguém lembra desse nome? Uhum. Quem foi Sérgio Paulo? Que ajudou Estevão. E aí, Saulo recebeu de Pedro uma explicação do que Sérgio Paulo havia feito com a vida de Estevão. E ele sabia, mas Barnabé não sabia da história. Barnabé não conhecia essa história. E Saulo ficou caladinho. Ele foi com essa carta na manga. Quando chegou lá, eles viram que tinha um mago chamado Bar Jesus, que há 3 anos tomava o dinheiro daquele romano falando que estava curando ele. O homem estava cada dia pior. Paulo, muito inteligente, percebeu o que estava acontecendo ali. E começou a discutir com esse homem. E falando do evangelho, dai de graça o que de graça recebestes. E aquela confusão, 4 horas discutindo com ele, e o homem lá doente esperando. Aí, Bar Jesus fala mal de Jesus Cristo. Coloca Jesus abaixo de 0. Gente, mas Saulo ficou irritado demais. E Saulo, naquele misto de revolta, porque podia falar o que fosse de Paulo, mas quando falava de Jesus, o homem ficava bravo. E então Saulo fala, olha, há alguns anos, Bar Jesus, eu precisei ficar cego para enxergar as verdades do Evangelho. O mesmo deve acontecer com você. Quando Paulo acaba de falar isso, o homem começa a gritar, eu não vejo, ele tinha ficado cego. Saulo conseguiu cegar Bar Jesus, que entrou em desespero. Sérgio Paulo, que estava deitado, acamado, assustou. E falou assim, olha, você está falando de Jesus aí? Mas eu quero que você me diga que dia que esse mestre agiu na minha vida. Ele tinha uma carta na manga. E ele falou assim, olha, alguns anos atrás, Sérgio Paulo, quando você entrou numa embarcação vinda de Cesareia, uma embarcação romana, e que você foi amolestado por uma doença muito grave, todos os seus amigos mais nobres se afastaram de você, ficando apenas um escravo misérrimo de nome Gesiel, que salvou tua própria vida. Gesiel, em verdade, foi o intermediário do Cristo na sua vida. O homem só chorou. Barnabé ficou assombrado. Como é que Paulo sabia disso? Barnabé achou que era mediunidade, mas na verdade era uma carta na manga que ele tinha. E Barnabé assombrado, Paulo, antes de ir embora, deu um passe, tá, gente? No Bar Jesus, restituiu a vista dele. E então, Sérgio Paulo chama Barnabé e Saulo de Tarso e pergunta a ele, qual o objetivo das suas missões? Olha como que ele era inteligente. Qual que é o objetivo dessa missão? E então Saulo fala, fundar igrejas, angariar novos adeptos, levar a mensagem de Jesus adiante. E Sérgio Paulo responde, pois bem, em Neopafos terá a primeira igreja da sua missão. E ali ele mobilizou todos os recursos políticos e financeiros para ser edificado naquela cidade a primeira igreja cristã, fruta do trabalho missionário de Saulo e Barnabé. Algo muito curioso acontece
que vocês percebem que já tinha mais ou menos 8 anos da conversão de Saulo, 8, 9 anos, e ele nunca tinha tido o batismo simbólico que eles batizavam os primeiros cristãos. Estevão foi no mesmo instante. De Gesiel já passou a ser Estevão. Saulo ainda era Saulo. Mas depois desse fenômeno mediúnico da cegueira, depois da revelação que ele faz a Sérgio Paulo, Barnabé olha para ele e falou assim: uai, Paulo, e uai, Saulo, ninguém nunca quis mudar seu nome, não? Você nunca foi batizado, não? Aí Saulo fala: não, com o mesmo amor que eu segui Moisés, eu quero seguir Jesus, com o mesmo nome, eu não preciso mudar de nome. Ele falou assim: não, mas vamos mudar. Aí ele fala: olha, então, pois bem, Barnabé, por eu sentir uma influência muito grande de Estevão neste momento de minha vida, e olha Estevão agindo como guia dele, vou homenagear este que tem sido para mim um grande exemplo de abnegação à causa do Evangelho. Não vou assinar mais a romana como Saulo, assinarei a grega, para homenagear aquele que tem as origens da Grécia, chamado Estevão. Portanto, vou continuar com o mesmo nome, mas em vez de assinar como Saulo, assinarei como Paulo. Ele troca a assinatura romana por uma assinatura grega e passa a ser chamado de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Ainda na primeira viagem, como eles saem de Neopafos e vai até a cidade chamada Perge, João Marcos se aparta daquela missão. Ele não deu conta de prosseguir. Vai adiante Barnabé e Saulo numa caminhada muito grande a outra Antioquia, Antioquia da Pisídia. Chegando em Antioquia, ou próximo da Antioquia, eles repousam numa gruta, numa caverna, em alta madrugada, e ali eles fazem menção, falando: que alegria! Achamos o tesouro da vida. Esse tesouro está transformando a nossa vida de tal ponto que estamos privados de tudo que é material, mas nós somos felizes porque temos aqui o tesouro e vamos levar esse tesouro adiante. Mas acontece que naquele momento, naquela madrugada, passava alguns salteadores, uma dupla de ladrão naquela região, e ouve Paulo e Barnabé comentar de um tesouro, e eles vão lá roubar o tesouro. E eles chegam também com um objeto cortante, falando: passa o tesouro para cá, senão vocês vão morrer. E aí eles entregam o evangelho. Entrega a bolsa que tinha algumas moedas, levava alguns pães, algumas frutas que tinham recebido da cidade que eles vinham. E então, quando amanhece o dia, Paulo vira para Barnabé e fala: vamos seguir, Barnabé? E ele: não tem como não, Paulo. Como é que nós vamos seguir se a gente só tem a túnica do corpo? Não, mas roupa a gente consegue no caminho, alguém doa. Como que nós vamos seguir sem dinheiro e sem comida? Não tem jeito. Que é isso, Barnabé? Podemos alimentar de algum fruto silvestre que a gente achar pelo caminho. Tudo bem, Paulo. A gente pode comer, a gente pode ganhar roupa, mas como que nós vamos prosseguir falando de Jesus sem o evangelho? Não tem como prosseguir. Naquele momento, Saulo tira próximo ao coração, dentro da túnica, o evangelho que ele tinha ganhado de Gamaliel e mostra para ele que aquele tesouro eles ainda tinham e, portanto, poderiam prosseguir naquela missão. Emmanuel comenta que era impressionante e profundamente comovedora a fidelidade que os dois tinham ao Cristo, mesmo passando por todos os tipos de privações que na terra nós podemos passar. Foram então a Icônio, Listra, Derbe, cidades onde encontraram amigos do coração como Onesíforo, Eustáquio, como encontraram Eunice e Lloyd, que eram a avó e mãe daquele jovem de 13 anos que ficou 2 dias conversando com Paulo no curral e se converteu ao cristianismo. Aquele jovem chamado Timóteo, que com 13 anos colocou o coração ao propósito cristão. E naquela mesma cidade onde Timóteo morava, Paulo foi apedrejado pela primeira vez. Semi-morto, foi acolhido por um cristão muito forte chamado Galho, que carregou ele no corpo e falou com todos aqueles que apedrejavam: podem voltar para suas casas que ele está morto, vou dar um jeito no cadáver desse moribundo. E levaram então Paulo de Tarso para fora daquela cidade, onde Timóteo o aguardava para cuidar dele como se fosse um pai, fazendo compressas, orações, restabeleceu a saúde e então volta da primeira viagem missionária. O fato é que ao retornar a Antioquia percebe que as mesmas influências farisaicas que haviam em Jerusalém chegaram também em Antioquia. E ali eles contaram e convidaram Pedro a ir até aquela igreja para tentar auxiliá-los, porque Pedro era muito respeitado na época. Mas ocorreu um fato também muito curioso. Quando Pedro chega à igreja de Antioquia, ele toma uma atitude muito louvável.
Pedro ia no pavilhão dos leprosos, dos gentios, daqueles mendigos, e sentava no chão junto com eles e se alimentava diariamente com aqueles pobres. Era um amor que Paulo ficava surpreendido e estava exemplificando para todos aqueles que estavam apenas querendo cultuar o que era exterior. Mas aconteceu um fato interessante, que vem 2 homens de Jerusalém, 2 portadores de uma mensagem de Jerusalém, que eram fariseus e que a partir da chegada deles, nem no pavilhão dos pobres Pedro entrava mais. Passou uma semana, ele com essa atitude muito estranho, Paulo tinha o direito da palavra. Ele ia fazer a pregação no dia, porque Paulo já havia virado um pregador. E então ele vai e fala, olha, eu estou aqui, eu não vou falar do evangelho agora não. Eu vou falar é de Pedro, que tem sido hipócrita. Olha o que Paulo teve coragem de fazer. Pedro, que era a maior referência do cristianismo, foi chamado de hipócrita por Paulo na frente de todos. Barnabé, que era amigo de Pedro e de Paulo, começou a chorar desesperado, vendo os dois brigando. E Pedro mantinha-se em silêncio. E falava que ele estava comendo no chão com os gentios, que a partir da chegada dos fariseus, ele mudou completamente sua atitude. E então Pedro mantinha-se em silêncio, Barnabé tomou as dores de Pedro e começou a discutir com Paulo, e Paulo falou assim, então Pedro, você vem aqui na frente e toma uma posição, porque o cristianismo é para o povo, é para os gentios, a gente não tem que ficar aceitando influência de fariseu, você vem aqui na frente e se posiciona, ou Tiago está certo, que era o Tiago, filho de Alfeu, e que estava na igreja de Jerusalém, em defender os fariseus, ou a gente tem que levar o evangelho para o povo mesmo, conforme Jesus nos instrui. Pedro toma a palavra, vai até lá na frente, e esse é um momento delicadíssimo, porque se Pedro fosse para um lado ou para o outro, ia rachar o movimento do cristianismo ali. E aí Pedro fala, olha gente, como sabem meus irmãos, eu sou um daqueles que negou o Cristo por 3 vezes, e depois continuei negando até conseguir encontrar o caminho certo, a melhor posição da vida, que é o equilíbrio. Mesmo assim, hoje eu ainda vacilo em minha fé. Se eu não tenho correspondido às expectativas de todos vocês, me perdoem, porque eu sou muito falho. Agora, conforme combinado anteriormente, vamos ao comentário do Evangelho. Ele abre o Evangelho e dá para Paulo comentar, e ele não dá resposta nenhuma. Mas Paulo percebe que ele teria que continuar com sua missão. Ele vai a Jerusalém e lá estava pior. E ele percebe que os fariseus, eles influenciavam, sabe por quê? Porque eles que mantinham financeiramente a obra. E sabe qual foi o objetivo da segunda viagem de Paulo? Fundar igrejas, mas cada local que ele passasse, as pessoas que tinham dinheiro e se convertiam, ele pedia doação financeira para a igreja de Jerusalém. Para começar, no final da segunda viagem, um terceiro trabalho no âmbito social, no âmbito da caridade. O primeiro, que funcionava na Casa do Caminho, não era o acolhimento e a assistência material àqueles enfermos, aos mendigos, aos famintos. Esse era o primeiro trabalho. O marco do segundo trabalho não foi Estevão, que era pregar o evangelho de Jesus a todos. Paulo conseguiu na segunda viagem um terceiro marco, porque ele construiu um galpão que ensinava profissões às pessoas que se recuperavam da enfermidade. Então as pessoas saíam dali e tinham uma oportunidade para caminhar com as próprias pernas. É o que hoje nós estamos muito falhos no espiritismo. Às vezes a gente supre o material, a gente esclarece através das reuniões de estudo, mas a gente não tem dado tantas oportunidades para o ser humano ali se edificar e crescer. Poucas oficinas oferecemos nos nossos trabalhos. E isso foi uma visão que Paulo teve há 2000 anos atrás e que ainda está muito atual. E quanto tempo a gente tem, Vansan? Só para me saber. Como é que nós vamos viajar aqui na segunda viagem? 15 minutos? 15 minutos? É. Tá bom. De minha parte, pode concluir. Não, tá bom. Ele tem que... Olha, pessoal, então a gente vai falar só de uma cidade que ele passou na segunda viagem, que teve um fato muito importante. A segunda viagem, quem estava com ele era Silas. Quando ele passa pela cidade de Timóteo, é uma curiosidade muito, muito interessante. Lá tinha fundado uma igreja, e todas as pessoas da região de Derbe, Icônio e Listra, que eram 3 cidades, haviam se convertido, a maioria delas a cristãos. E Paulo ficou muito satisfeito, e todos falavam que se converteram, não através de Paulo, mas através de Timóteo, aquele menino de 13 anos de idade. Quando Paulo chega na cidade de Timóteo, ele toma um susto ainda maior, porque lá havia sido edificada uma igreja. E sabe quem que construiu aquela igreja financeiramente falando? Os 2 judeus que mandaram apedrejar Paulo na primeira viagem.
Os caras que mandaram apedrejar e matar Paulo se converteram ao cristianismo através de Timóteo, com 13 anos de idade, e construíram ali uma igreja. Timóteo junta naquela missão, vai Silas, Timóteo, Paulo, só gente jovem. Silas tinha uns 17 anos de idade. Para acompanhar o batente de Paulo tinha que ser novo. E eles encontram então com Lucas, também na metade do caminho tem um reencontro com Lucas, e Lucas segue viagem com eles. Chegam em Corinto. Corinto, que era a terra de Abigail e Estevão. Paulo já chega emocionado. E ali ele fica mais ou menos 2 anos fazendo um trabalho maravilhoso. Só que em Corinto, Paulo teve um sofrimento muito grande, porque começou a chegar portadores das outras cidades que Paulo havia passado. Pessoas de Tessalônica, pessoas de Filipos, onde ele funda uma igreja, naquele local que ele é recebido só por mulheres, de Perge, de Listra, de Derbe, de Tarso, de Antioquia, de Jerusalém. E então ele fica apavorado, porque todos queriam a presença física de Paulo para orientá-los naqueles primeiros trabalhos. Sabe o que Paulo vai fazer? Uma oração. E naquela oração, ele pede a Jesus para iluminar os seus caminhos e ouve aquela voz que ele havia ouvido há 14 anos antes no deserto. Meu filho, você hoje tem a sua própria vida ao teu favor. E aquele servo que tem o exemplo pleno e reto da própria atitude não precisa estar presente pessoalmente para levar as sementeiras do Evangelho. Poderás, portanto, Saulo, escrever a todos os irmãos em meu nome, usando os poderes do Espírito. Para tanto, Estevão estará mais aconchegado de ti, expressando o meu próprio pensamento. Começar ali o movimento das chamadas epístolas, que em verdade eram cartas psicografadas da autoria de Jesus Cristo, intermediada pelo médium Estevão, passadas para Paulo, que nunca procurava escrever só. Sempre reunia para perto de si os amigos de maior afinidade, para que o dia que ele não estivesse bem, os amigos o auxiliassem na interpretação daquela mensagem que vinha do alto. E segundo Pedro, as cartas de Paulo devem ser compreendidas como missivas, rogativas, vindo diretamente da esfera do Cristo. E ali começou essas cartas benditas, em que uma delas encontraremos o discípulo amado de Jesus, dizendo: já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. A terceira viagem de Saulo tinha 2 objetivos. Ir a Éfeso, porque na segunda ele encontra com Maria de Nazaré e fica surpreendido com os relatos que ela faz sobre o Cristo. Ele queria, na terceira viagem, ir a Éfeso, escrever o seu evangelho. E o segundo objetivo, ele queria ir a Roma, levar o evangelho àquele povo romano. Quando chega em Éfeso, fica 2 anos e meio, mas não consegue escrever o evangelho, porque aquela cidade passava por um conflito muito grande entre fariseus e cristãos, e Paulo ia semanalmente pregar na sinagoga, esclarecer todo aquele povo. Até que no final da sua estadia lá, ele, em praça pública, presenciou a todos que estavam ali um fenômeno de efeito físico, onde jorrava luz do peito de Paulo. E todas aquelas pessoas presentes viram esse fenômeno, a ponto de Paulo ter que sair fugido da cidade para não pagar com a própria vida. Não conseguiu, portanto, escrever o evangelho, por isso que ele vai designar Lucas. Qual que era a outra missão? Ir a Roma. Antes de ir a Roma, ele escreve em Corinto a famosa epístola aos Romanos, que em verdade é um resumo do Evangelho de Jesus para preparar aquele povo à sua chegada. E ele manda uma mulher que se dispôs, chamada Febe, a levar o Evangelho, a levar aquela imitação do Evangelho, a carta aos Romanos, àquele povo e prepará-los para a chegada de Paulo. E quando Paulo já tinha arrumado uma comitiva para ir a Roma, chega um mensageiro de Jerusalém. E aquele mensageiro tinha uma mensagem de Tiago, que era ainda a única pessoa que Paulo tinha diferença na terra. E Tiago dizia na mensagem que Paulo deveria ir a Jerusalém imediatamente. Saulo, quando leu aquela mensagem, falou assim: quem Tiago pensa que é? Porque ele tem atrapalhado o nosso movimento de cristianismo, dando muito espaço aos fariseus, e ele quer que eu aborto a minha missão de Roma, o meu propósito, o meu ideal, para ir lá imediatamente? E aí Emmanuel fala que ele procura um canto solitário da igreja para meditar. E ele abre o Evangelho de Mateus ao acaso. Sabe qual a mensagem que cai para ele? Reconcilia depressa com teu adversário.
Ele fala assim, eu não vou em Roma, eu vou ter que ir lá. E vai, passa por cima do orgulho e vai e conversa com Tiago. Resumindo a conversa, Tiago fala com ele, Paulo, o mesmo amor que você nutre pelos gentios é o amor que eu tenho pelos fariseus. E eu tenho aprendido com Cristo que aquele que quer ser seu servidor legítimo deve se apagar diariamente para que a mensagem do Cristo se eleve. Portanto, este seu amor aos gentios é irmão do meu amor aos fariseus. E Emmanuel resume esse diálogo falando que naquele momento, aquela grande inteligência chamada Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso, percebera que na vida é necessário mais compreender do que conhecer. É mais necessário compreender do que conhecer. Ele vai preso e vai a Roma como um prisioneiro. Mas o fato interessante é que ele pousa e desembarca no porto de Cesareia, onde fica um tempo preso, e quando eles tiveram notícia que Saulo sairia de Cesareia, todos os cristãos daquela região foram dar o último abraço naquele que tornara a grande referência do cristianismo na terra. O primeiro homem que Saulo vê na beirada do mar, na beirada da praia, era Tiago, já velhinho, segurando no seu cajado, abrindo os braços para despedir pela última vez com o corpo físico de Saulo de Tarso. Saulo olha e percebe que quase 1000 cristãos estavam ajoelhados na beirada da praia, chorando discretamente e abraçando um a um Saulo. Lucas, que o acompanhava, ao entrar na embarcação com Paulo, disse a ele: eu nunca, em minha vida, vi uma cena tão bela. Preciso registrar isso, Paulo, em Atos dos Apóstolos. E Paulo fala: Lucas, tudo que fores escrever em meu favor, cala-te sempre. Escreva Atos dos Apóstolos, mas única e exclusivamente para elevar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi, portanto, segundo Emmanuel, o campeão do Evangelho, que em Roma encorajou o próprio verdugo, que foi designado a desferar o golpe em sua garganta e que tremeu, e Paulo falou: cumpre o seu dever, e quando conhecer o Cristo, também mudará sua vida. E aquele homem desfere o golpe, e Paulo começa a sentir as primeiras sensações benéficas do plano maior. Não mais aquele corpo sofrido, não mais aqueles castigos, mas aquela sensação de paz de adentrar ao reino dos céus. E ali ele percebe que não enxergava, apenas sentia e sentiu e ouviu aquela voz inconfundível dizendo: Saulo, meu irmão, há tantos anos fui designado pelo Cristo a abrir seus olhos na porta de Damasco, para que você enxergasse o quão valoroso é seguir o Cristo. Hoje estou aqui novamente, a pedido de Jesus, para abrir as suas vistas espirituais, para que você contemple a imensidão do reino dos céus para aquele que segue Jesus. Era Ananias, que curava a cegueira espiritual de Paulo, que vislumbrava aquele reino dos céus maravilhoso. Mal havia se recuperado da primeira surpresa, sentiu que alguém tocasse de leve o seu ombro. Reconheceu Gamaliel. Gamaliel perguntou a Paulo qual seria o primeiro desejo na vida maior, no que Paulo responde: quero visitar novamente todas aquelas igrejas. Passam por Corinto, passam por Éfeso, Tessalônica, Filipos, Derbe, Listra, pela região da Galáxia, até chegar em Jerusalém, no Monte do Calvário, aquele local onde fora consagrado a crucificação do Cristo, onde Saulo se coloca de joelhos, acompanhado de um exército celestial, rogando a Jesus um agradecimento por ter conhecido o teu Evangelho Redentor. Quando abre os olhos, ele vislumbra uma luz azul fluorescente que vinha da imensidão, com 3 vultos luminosos que ele reconhece ser no centro, e expandindo mais luz, a figura do Mestre Jesus, e na sua esquerda, representando o afeto, o sentimento e o amor, a noiva amada, Abigail. Do lado direito do Cristo, Gesiel, Estevão, seu guia espiritual. Saulo, de joelhos, apenas abriu os braços para abraçar aqueles 3 vultos luminosos e procurar de forma ansiosa o olhar de Jesus, que pronunciou as divinas palavras a Saulo: sim, Saulo, sê feliz, porque é da vontade de meu Pai
que em teu reino verdugos e mártires se juntem para sempre. E é da vontade de Jesus que todos nós um dia entremos no reino dos céus, vencendo esse abismo enorme que ainda existe entre nós e a figura do Cristo. Mas nós já temos o tesouro da vida, que é o seu Evangelho. Recordando ainda o que o Cristo registra no capítulo 16, no item 33 do evangelista João. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós podemos vencer, e que Jesus abençoe a todos.